Irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero Sandro Barbosa. Queria deixar uma reflexão da parte de Deus para você que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 49, que diz assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Queridos irmãos, vocês conhecem muito bem da história de quando Davi vai lutar contra o filisteu. Humanamente falando, isso seria impossível. Seria impossível Davi lutar com um gigante que tinha aproximadamente 2,70 metros. Alguns que o digam que ele tinha 3,20 metros. Mesmo assim, nós sabemos que ele carregava algumas armaduras e as suas armaduras pesavam 60 a 70 quilos. Observe também que o gigante ele tinha uma lança e essa lança pesava aproximadamente 7 quilos. Então veja bem que o filisteu, o gigante, já era um homem de guerra, um homem preparado, um homem que já tinha vencido batalhas e todo mundo temia lutar contra o gigante Golias. Só que este menino chamado Davi, ele era pequeno, de 1,5 metro aproximadamente, não tinha estatura, não tinha armas fortes, armas pesadas. No versículo que eu li, ele só tinha apenas um alforje, uma funda e 5 pedras. Parece uma loucura. Só que Davi, ele era um moço que tinha ousadia, intrepidez, coragem, era valente. Era pastor de ovelha, mas não temia nada. Era pastor de ovelha, já tinha lutado com urso, já tinha lutado com leão e tinha vencido a guerra. Observe, querido, que este gigante aí, Golias, ele tinha montado uma estratégia e toda vez que ele lutava contra o povo, ele vencia. Estava humilhando o povo, estava humilhando a nação. Só que nesse exato momento vai aparecer Davi na cena. Os irmãos de Davi não tiveram coragem, não tiveram a ousadia que Davi teve. Davi, olhando isto, a afronta do gigante contra o povo, Davi ele vai não ficar calado. Ele vê aquela situação, aquele quadro, toda vez o gigante ia, humilhava, rebaixava. Não tem entre vocês ninguém aí que venha lutar comigo. Aí Davi não suportou, irmãos. Davi não suportou. Davizinho foi lá e pegou as suas ferramentas e foi ao encontro do gigante Golias. Observe bem que este jovem, ele não viu o tamanho, não viu a armadura do gigante Golias, ele não reparou muito para isso não. Davizinho se encheu de Deus naquele dia e quando ele estava vendo a provocação justamente do gigante, ele agora vai ao encontro ao gigante Golias. E é assim que justamente Davi, ele salta para as páginas da fama da Bíblia por causa da coragem que ele tinha. Indignado, ele vai agora ao riacho, vai pegar 5 pedras e vai enfrentar justamente a fera, o grande Golias. Observe bem que quando a gente observa que ele vai afrontar o povo. Quando Davi vai para a peleja com o gigante,
A Bíblia diz que o gigante Golias quer intimidar Davi. A Bíblia diz no versículo 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha só, irmão, Davi foi desprezado pelo gigante filisteu. Quando o filisteu vê Davi, aquele meninozinho, com aquela fundazinha, com as pedras dentro, aí ele começa a olhar e despreza. Por quê? Porque ele era um moço muito novo, ruivo, de boa aparência. E a Bíblia diz que o filisteu joga uma palavra contra Davi, dizendo, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Sou eu, porventura, algum cão? Aí ele começa a dar suas gaitadas, achando graça é de Davi, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. A Bíblia vai dizer que disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E ele mais e mais afrontava Davi, quanto mais ele afrontava, mais Davi ia ficando cheio de Deus. Davi, porém, naquele exato momento disse para o filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, disse Davi, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tens afrontado, porque hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, Golias. Eu vou te ferir, eu vou tirar a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra vai saber que tem Deus em Israel. Quem é que tem te afrontado? Quem é que tem se levantado contra você? Todo dia a gente precisa matar um gigante. Todo dia um gigante se levanta contra as nossas vidas. Mas é nesse exato momento que a gente tem que ter ousadia, querido irmão. Você que vai assistir este vídeo, esta palavra é para você. O gigante vem para te afrontar, mas não abaixe a cabeça, não volte atrás, vá avante. Deixa eu te dizer uma coisa, eu era uma pessoa que tinha medo de enfrentar os gigantes da vida. Quando o gigante se levantava, eu recuava. Quando o gigante se levantava, eu abaixava a cabeça. Quando o gigante se levantava, eu logo retrocedia. Eu tinha medo, eu não tinha coragem de ir a tete contra o gigante para lutar. Mas devido aos tempos, os anos que foram se passando, as adversidades que a gente foi enfrentando, isto foi me dando coragem, maturidade. E eu, quanto mais os gigantes se levantavam, mais eu também ia de encontro a eles e não abaixava mais a cabeça para os gigantes da vida. Ei, não abaixe a cabeça para os gigantes da vida. É isso que eles querem. Eles querem que você abaixe a cabeça. As lutas vêm, as provas vêm, as adversidades vêm, mas não abaixe a sua cabeça. Permaneça firme, permaneça intacto, pois o Senhor é contigo nesta batalha. O Senhor é contigo nesta peleja. Nesta peleja não tereis que pelejar, disse Moisés, porque o Senhor pelejará por vós. Esses egípcios aí que vocês vê hoje, jamais vocês verão, porque o Senhor pelejará por vocês, Israel. Então venho com essa palavra para te dizer, o Senhor é aquele que pelejará por você. Ele está com você nessa empreitada, minha irmã. Ele está com você nessa empreitada, servo de Deus. Não abaixe a cabeça, vá avante. O filisteu, o gigante Golias, queria intimidar Davi, mas Davi não se intimidou. Ele disse, é hoje mesmo
que eu vou arrancar tua cabeça, vou dar para as aves do céu e para as feras. Você hoje está gigante na palma das minhas mãos, porque o Senhor me entrega hoje. Hoje você vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado, e toda esta nação de Israel saberá que há Deus em Israel. Toda esta terra saberá que há Deus. Todos que estão ao seu redor vão saber que Deus é Deus na sua vida. Aleluia. Então não abaixe a cabeça, permaneça firme, permaneça na presença do Senhor. Então Davizinho foi ao encontro do gigante, mas o gigante zombava da cara dele. E a Bíblia vai revelar e vai falar de algumas pessoas que zombaram de Deus. Ei, querido, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, Deus não se deixa escarnecer. Faraó foi zombar de Deus. O que foi que aconteceu? Se afogou no Mar Vermelho. Se afogou no Mar Vermelho ele e os seus cavaleiros e os seus carros. Outro camarada também foi zombar de Deus. Nabucodonosor zombou e foi comer grama, foi comer capim com os animais. A Bíblia diz que uma mulher chamada Jezabel zombou de Deus. O que foi que aconteceu? Deus deu a carne dela para os cachorros comerem. A carne dela virou ração para os cachorros. Outro camarada muito ousado mesmo teve a coragem de falar que de fato Tancredo Neves foi um cara que na sua campanha de presidência ele disse que se ele tivesse 500 votos, nem Deus o tiraria da presidência. E os votos ele conseguiu de fato, mas um dia antes, diz a história, que um dia antes de tomar a posse do trono, lhe foi tirado o trono. De Deus não se zomba, de Deus não se pode escarnecer. Você se lembra do navio Titanic? Pois é, um homem que com muita ironia, ele disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. E observe que foi um dos maiores naufrágios do mundo e ficou na história. Então, meu querido, observe bem, este gigante estava justamente brincando com Deus de Davi, estava brincando com Davi e estava brincando com a nação. Porém, deixa eu te dar um recado nesta noite. Deus quer que você vá avante, não desista, prossiga, continue, que Deus é com você. Pegue as suas ferramentas, pegue a sua arma e vá avante na peleja, porque nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor é convosco por onde quer que andares. Maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Então fique com esta palavra, guarde esta palavra. Os irmãos de José zombaram da cara dele, mas quem teve que alimentar os irmãos de José foi ele, que foi justamente humilhado, rebaixado. Os irmãos que humilharam, agora José teve que ajudá-los. Assim Deus fará também com a sua vida. Podem te humilhar, pode se levantar, mas aqueles que se levantarem contra a tua vida, é esses aí que tu não vai virar o rosto, é esses aí que tu vai ajudar. Deus te abençoe, guarde esta palavra em nome de Jesus. Amém.